Boa tarde a todos que se ligam ao vivo hoje nessa tarde aqui e também para quem está assistindo a gravação da web palestra também, sejam muito bem-vindos aí. Nós vamos falar sobre um tema que é um tema bem interessante e ele vem dar sequência a uma outra web palestra que eu apresentei aqui, se não me engano, em julho, que a gente falou sobre a saúde mental além dos psicofármacos, né? A terapia comunitária integrativa, da qual a gente vai falar hoje, na verdade uma pincelada nela, né? Porque o curso para ser um terapeuta comunitário demora 80 horas para você concluir, se eu não estou enganado. Mas, né, um monte de práticas que você vai ter que ter ao longo da sua vida como terapeuta comunitário. Mas o nosso objetivo aqui é mostrar para vocês que existe a possibilidade de trabalhar com isso e quem sabe um de vocês aí que esteja nos assistindo e se interesse, né, em virar um terapeuta comunitário, quem sabe? Porque ela é uma prática que pode trabalhar bastante bem a saúde mental da nossa população. E uma das grandes vantagens da terapia comunitária é que você atinge um grande número de pessoas ao mesmo tempo. Obviamente, uma pessoa que pratica e participa de uma roda de terapia comunitária, essa pessoa não está isenta de precisar fazer, né, um processo de psicoterapia, de terapia psicológica, de análise, né? Mas em contextos principalmente em que a sociedade tem dificuldade de acessar o psicólogo, o psicanalista, a terapia comunitária pode nos ajudar bastante. Inclusive, pode nos ajudar a reduzir aquela questão da medicalização da vida que eu falava para vocês na outra web palestra. Nós sabemos hoje que os psicofármacos são excessivamente prescritos, isso é uma realidade inconteste, até pela própria experiência clínica eu vejo. Essa semana mesmo eu atendi uma jovem de 27 anos e ela começou a tomar esse citalopram, foi se consultar justamente porque estava com efeitos adversos, não tinha sido eu quem prescreveu o remédio para ela, atendi ela num contexto de urgência e a gente chegou à conclusão que os sintomas dela eram efeitos adversos do escitalopram e eu perguntei, tem 4 semanas que você está usando isso e por que você está usando esse escitalopram? E ela falou, é porque eu estava com os esquecimentos. Então assim, é uma prescrição muito leviana do antidepressivo, né? Eu acredito que os antidepressivos, os antipsicóticos, têm o seu papel em algumas situações, especialmente com pacientes graves, né? Mas eu vejo que hoje as pessoas tomam o antidepressivo como se fosse uma coisa corriqueira, que vai resolver esses problemas, esses sofrimentos, essas coisas do dia a dia, que é justamente o que está faltando, a gente falar sobre essas coisas e saber lidar com essas coisas diferentes. Porque o sofrimento ele faz parte, né, da nossa vida. E não vai ser através de pílulas que a gente toma que nós vamos resolver ele. Através da terapia comunitária, nós vamos criar um espaço para as pessoas falarem desse sofrimento. E através da fala, dessas inquietações do cotidiano, as pessoas compartilhando essas experiências, que é o que a terapia comunitária possibilita, né? As pessoas vão conseguir talvez modificar o contexto em que elas estão inseridas, ou pelo menos a forma como elas lidam com esse contexto, e a partir disso se curarem daquelas coisas que são motivos delas hoje sofrerem e acharem que estão doentes, às vezes até tão doentes mesmo. Então vamos lá. É bom vocês saberem, né, que a terapia comunitária integrativa antes se chamava terapia comunitária, por isso que até a aula estava com slide com nome antigo, né? Recentemente, nos últimos anos, ela foi modificada para terapia comunitária integrativa porque ela foi assumiu-se ela como uma prática integrativa na atenção primária. Vocês podem conferir isso através até do próprio site da Bratecom, que eu vou deixar o link no finalzinho da apresentação para vocês. E o Dr. Adalberto Barreto, que também é professor lá no Ceará, que é uma figura singular, uma figura ímpar, um cara fantástico, foi o cara brasileiro que criou a terapia comunitária integrativa. Ele tem uma formação curricular assim de muito respeito, né? Ele, além de ser médico, tem doutorado em antropologia, doutorado em psiquiatria, formação em teologia. Eu tive o privilégio de conhecê-lo num curso dele em 2010. Eu e minha esposa fizemos o curso com ele de decodificação da linguagem corporal. E posso afirmar aqui, sem sombra de dúvidas, que o currículo dele desse tamanho, e ele é um cara assim super humilde no dia a dia e que realmente ele faz o que ele prega que deve ser feito, né, e que nós vamos ver pela teoria da terapia comunitária, que é essa questão de estar sempre disposto a aprender com a pessoa que está junto com a gente.
Não é porque eu tenho uma formação universitária que eu não possa aprender com uma pessoa que não tem, por exemplo, nem o ensino médio. Me perdoem aí se ensino médio não seja uma palavra que exista mais, mas eu tenho uma certa dificuldade de entender essas transformações curriculares que estão acontecendo aí. Mas o que eu quero dizer é que, independente de contexto, nível educacional, nível socioeconômico, né, as pessoas elas podem aprender umas com as outras. E na roda de terapia comunitária, nós vamos verificar que isso é muito valorizado, essa questão das pessoas poderem aprender e o saber popular ser valorizado tanto quanto o saber científico. Um não exclui o outro, ao contrário, eles vão se integrar para que as pessoas possam ter uma vida melhor e ser mais saudáveis, principalmente do ponto de vista da saúde mental. Então, a terapia comunitária integrativa, que nós vamos chamar carinhosamente de TCI, em alguns slides aí, uma abreviação, ela tem 5 alicerces teóricos. Antes de eu mencionar para vocês como é que a gente pratica terapia comunitária, eu vou mostrar para vocês os 5 alicerces dela, porque é importantíssimo vocês entenderem esses 5 alicerces para conseguir entender por que a terapia comunitária é assim. Então vamos passar para o primeiro aqui já. O primeiro alicerce é o pensamento sistêmico. O pensamento sistêmico, como vocês podem ver ali pela figurinha, ele entende que as crises e os problemas que acontecem em nossas vidas, e a doença se enquadra nesses problemas, né? Eles são parte integrante de uma rede muito complexa. Então, imagine, por exemplo, uma daquelas figurinhas ali, daqueles seres humanos representados ali, segurando aquela teia, que um deles resolve ou abandonar ali a teia, né, onde ele está segurando, ou o outro quebra o braço e não consegue mais segurar. Percebam que, para manter o equilíbrio daquela teia, todas as pessoas que estão exercendo uma função, elas têm uma parcela de contribuição naquilo. Então, quando eu perco uma dessas pessoas, ou uma dessas pessoas deixa de contribuir como estava contribuindo, todo o sistema vai sofrer, em maior ou menor grau, com a ausência dessa pessoa ou a incapacidade temporária dessa pessoa. Então, o pensamento sistêmico, ele mostra para a gente que não adianta a gente analisar um problema somente naquela pontinha do iceberg que está se apresentando como problema, né? Então, é um exemplo quando uma pessoa chega se queixando de sintomas depressivos ou ansiosos, né, na unidade de saúde. Essa pessoa, você não adianta querer, toma um remedinho para você ficar mais animado, ou um remedinho para você ficar menos ansioso. O remédio, talvez ele tenha um papel em alguns casos de pacientes graves, né, como eu mencionei. Mas é preciso a gente mergulhar um pouco mais a fundo e entender o contexto de onde que está vindo esse sintoma, né, e por que está ocorrendo esse sintoma. Muitas vezes esses sintomas são decorrentes de crises que a pessoa está vivendo na vida dela, especialmente as crises de transição de ciclo de vida, né, que são muito comuns elas provocarem alguns sintomas. Não se iludam de achar que os sintomas vão aparecer só na forma de queixas que não são palpáveis, né? Às vezes o sintoma é a própria doença, como a gente estuda na psicossomática. Então, é importante a gente entender que existe uma coisa mais abrangente, existe um contexto para que os problemas estejam inseridos ali. E se a gente quiser trabalhar efetivamente a saúde, nós precisamos não mudar o contexto das pessoas, porque nós não somos capazes, maioria das vezes, de fazer isso, mas mostrar a elas que nós estamos interessados em compreendê-las dentro desse contexto e ajudar elas a pensar em alternativas, né, para esses problemas que nos são apresentados. O segundo alicerce da terapia comunitária integrativa é a teoria da comunicação. Essa teoria, ela diz que todo comportamento humano tem valor de comunicação. O comportamento humano é uma coisa igualmente muito complexa, né? Ainda mais hoje que nós temos tantas formas de nos comunicar. Vocês agora estão me ouvindo aqui e a minha fala tem valor de comunicação. Para aquelas pessoas que estão assistindo a aula gravada e têm a minha imagem, vocês percebem outras coisas que fazem parte da comunicação, como o tom de voz que eu utilizo, o jeito que eu estou mexendo as minhas mãos, as expressões faciais que eu estou fazendo, né? Então, a gente não se comunica apenas com a fala, a gente se comunica com a nossa expressão corporal, com a entonação que a gente utiliza, com as expressões do meu olhar, né, da minha fronte, meu sorriso, minha cara mais carrancuda, enfim. E nós temos diversas outras maneiras de nos comunicarmos. Hoje a gente tem a internet na palma da mão, as pessoas estão ali com o celular o tempo todo, elas podem
se comunicar através do texto escrito, ou em vez de escrever um texto escrito, elas mandam uma figurinha, um emoticon, e tudo aquilo tem valor de comunicação, né? Antigamente a gente se comunicava com cartas, hoje é uma coisa que tem pouca utilização, né? Carta escrita à mão, mas até a carta escrita à mão, se você analisasse, né, como aquela carta foi escrita, o jeito que a pessoa escreveu, você sabe se ela está mais ou menos ansiosa, de repente você pode deduzir essas coisas, né? Então, a gente tem que entender que tudo que a gente faz em relação à nossa vida e ao nosso trabalho, isso vai reverberar nas pessoas que estão ao nosso redor, né? Nós vamos comunicar alguma coisa para os outros com aquilo que a gente faz. Algumas vezes as pessoas vão ser tocadas minimamente com aquilo que foi feito por nós, mas outras vezes o que a gente faz pode ser uma comunicação muito agressiva para alguém, né? E a gente tem que lembrar também, pela teoria da comunicação, que é preciso a gente buscar sempre uma comunicação clara e direta quando a gente deseja falar sobre o que nós estamos sentindo, sobre os nossos desejos, porque muitas vezes os problemas e as crises das pessoas estão nessa questão das pessoas não falarem diretamente com a outra o que está incomodando, né? Às vezes elas usam um pombo-correio, para usar uma expressão popular, né? Ou fazem uma comunicação indireta e não muito clara. Então a esposa está de mal com o esposo por algum motivo, alguma coisa que ele fez, e em vez dela... Vou dar um exemplo chucro aqui, mas em vez dela falar para ele o que está incomodando, ela pega e coloca mais pimenta na comida dele. Então, assim, é uma comunicação indireta, mas acaba comunicando alguma coisa também, né? Então, essa questão pode ser usada para o bem ou para o mal. Quando a gente conhece bem as questões de expressão da comunicação, a gente pode utilizar para o bem, como a gente vai usar na terapia comunitária. Então, nós não precisamos falar só exatamente na terapia comunitária, como vocês vão ver mais para frente, com a nossa fala, nossas frases prontas ou as nossas frases construídas naquele momento. Mas a gente pode falar através da comunicação que vem através de uma música, ou de um provérbio, ou de uma mímica, enfim, de várias coisas a gente pode falar. E tudo isso vai ser valorizado como forma de terapêutica desses sintomas, desses desconfortos da vida cotidiana. O terceiro alicerce da TCI é a antropologia cultural. A antropologia cultural é um ramo da antropologia que estuda, né, o comportamento humano, e essa antropologia cultural mostra que a cultura deve ser vista como elemento de referência fundamental na construção tanto da identidade das pessoas quanto da identidade do grupo que elas pertencem. Então, quando eu vou trabalhar a saúde de alguém, eu preciso entender em que cultura essa pessoa está inserida. Ah, mas ela mora na mesma cidade que eu, a cultura é a mesma. Isso é um engano. Às vezes as pessoas moram na mesma cidade, mas elas são de meios culturais muito diferentes. Eu vou dar um exemplo aqui de Florianópolis, né? A gente tem aqui altos executivos, né, que moram aqui na cidade, que vieram aqui pela questão do desenvolvimento econômico que teve, né, de novas indústrias, novas oportunidades de trabalho aqui na região, convivendo no mesmo local que convivem ainda pescadores que são muito tradicionais e que vêm de famílias que moram aqui na ilha há praticamente dezenas, centenas de anos, né? A ilha, não lembro agora quando que a ilha começou a ser habitada, mas enfim. Tem populações extremamente de uma cultura totalmente diferente dessa cultura mais moderna. Estão convivendo no mesmo espaço. Às vezes você vai tratar numa unidade de saúde pessoas que vêm de um meio urbano mais moderno e pessoas que vivem ainda com práticas econômicas às vezes mais antigas, e elas prezam muito ainda essa questão da cultura de raiz deles. Então a gente tem que contextualizar o que está acontecendo com a pessoa na cultura, porque é muito importante, e valorizar aquilo que a pessoa tem com a cultura dela e que ela acha importante, e a gente não pode, isso é ridículo, né? Essa cultura só não tem nada a ver. A gente não pode julgar as pessoas ou ser preconceituoso com o que é diferente. A terapia comunitária também vai trabalhar justamente essa questão de valorizar as diferenças entre os seres humanos e respeitá-las, né? Aqui no quarto alicerce, que é o penúltimo, que eu vou apresentar para vocês, talvez seja o mais importante, pelo menos a meu ver, né? O Adalberto, no livro que ele escreveu explicando, né, os princípios da terapia comunitária, ele valoriza muito a pedagogia do Paulo Freire, e realmente Paulo Freire é um cara fantástico como educador e como a contribuição que ele deixa nessa área, né? A gente, pela pedagogia dele, a gente aprende que ensinar é o exercício do diálogo, da troca, da reciprocidade. Então,
só por isso aqui, nós já conseguimos compreender que Paulo Freire, ele olha o educador como uma pessoa que não é superior ao educando, mas uma pessoa que tem o que aprender com o educando também. Lógico que ele vai ensinar, né, para quem ele está fazendo uma aula, enfim, ou para quem ele está educando, mas ele também tem muito o que aprender. E quando o educador se coloca nessa postura mais humilde, isso favorece muito o aprendizado de ambas as partes, né? A pedagogia do Paulo Freire também, ela valoriza muito a autonomia dos indivíduos, né? Então, assim, pessoas que vivem, por exemplo, numa realidade socioeconômica muito catastrófica, né? Uma favela, por exemplo, né? Talvez elas possam se colocar numa postura ali muito vitimizada, né? Ah, minha vida para mim é muito ruim, eu sou um desgraçado, barará. Mas e o que podemos fazer por essa realidade? Como podemos mudá-la, né? Como podemos transformar os sujeitos que pertencem a essa realidade em sujeitos ativos, né? Sobre essa realidade? O que eles podem fazer para mudar aquilo? Muitas vezes as soluções para os nossos problemas, se não todas as vezes, né? Elas estão na forma como a gente vai lidar com eles. Elas não vão vir de fora, não vai chegar um salvador da pátria e resolver os problemas por nós, né? E quando a gente valoriza essa questão da autonomia, é muito importante, né? Principalmente para a questão da saúde mental. Os indivíduos, então, devem tornar-se sujeitos de sua própria história e não meros objetos, né? Que é uma coisa que a própria psicanálise também valoriza, e eu citei para vocês na outra web palestra, né? Então, ensinar exige compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo, né? E não é só o educador que intervém. Aqueles que estão no papel de educandos, né, eles têm que entender e compreender que eles têm potencial para intervir na realidade deles, né? Então, eu trouxe aqui uma parte do livro aqui que eu separei para ler para vocês, que fala justamente sobre essa questão que se um dia algum de vocês quiser se tornar um terapeuta comunitário, esse é um princípio básico do terapeuta comunitário. Ele jamais pode ser um cara, uma pessoa autossuficiente, que acha que não pode aprender, que se considera superior aos demais. Ele tem que ser um cara sempre disposto a aprender mais e mais, né? Outra coisa importante também é que ele não pode ter muitas coisas mal resolvidas com ele. Então ele tem que se conhecer bem. O ideal é que ele faça terapia psicológica antes, né? Ou até durante, inclusive, para poder ajudar aquelas pessoas que estão ali naquele momento como partilhando da roda de terapia com ele. E o terapeuta comunitário, nós vamos colocar mais além esses detalhes também, né? Não é uma pessoa que vai dar uma palestra, como eu estou fazendo aqui com vocês, né? O terapeuta comunitário, ele vai ser um catalisador do grupo, né? Um cara que vai fomentar a vivência, a troca de experiências e vai ter que saber ter aquele feeling de saber fazer as perguntas certas na hora certa, de valorizar as pessoas, as contribuições que elas estão dando ali naquela roda, né? Então olha só o que está escrito aqui no livro. A autossuficiência é incompatível com o diálogo. Os homens que não têm humildade, ou a perdem, não podem se aproximar do povo. Não podem ser seus companheiros de pronúncia do mundo. Se alguém não é capaz de sentir-se e saber-se tão homem quanto aos outros, homem aqui no sentido de ser humano, né? É que lhe falta ainda muito que caminhar para chegar ao lugar de encontro com eles. Nesse lugar de encontro, não há ignorantes absolutos, nem sábios absolutos. Há homens que, em comunhão, buscam saber mais. Então, isso é freiriano, né? E é isso que nós vamos procurar valorizar na terapia comunitária. E a gente pode trazer isso, inclusive, para as outras vivências que a gente tem como profissional de saúde, né? Quando a gente está conversando com um paciente, com um usuário da unidade de saúde, nós não podemos nos colocar ali como melhores ou piores que essas pessoas. Nós somos simplesmente seres humanos também, né? E é isso que é bacana da terapia comunitária. E, finalmente, o alicerce da resiliência, né? A resiliência, como essa foto que eu coloco aqui tenta suscitar para vocês, é a capacidade de se renovar depois de ter tomado uma burdoada da vida, digamos assim, para falar em termos bem leigos, né? Então a resiliência é a nossa capacidade de sofrer uma agressão, passar por uma tempestade, sofrer uma queda e se reerguer, né? Como essa flor que está desabrochando aí num terreno aparentemente árido, né? Essa flor, ela está conseguindo sobreviver por mais que o ambiente ao redor dela esteja desfavorável. Por quê? Porque ela deseja viver, né? Então ela está buscando forças para renascer ali. E é isso que a gente tem que buscar motivar nas pessoas, né? Buscar as pessoas falarem sobre seus sonhos, seus projetos. E se as pessoas estão sem sonhos e sem projetos, elas estão vivendo provavelmente uma vida sem sentido.
E na terapia comunitária talvez você possa adquirir ali um espaço que ajude essas pessoas a se reencontrar, né? A meta fundamental da terapia comunitária integrativa é identificar e suscitar as forças e as capacidades dos indivíduos, das famílias e das comunidades, para que, através desses recursos, possam encontrar suas próprias soluções, autonomia e superar as dificuldades impostas pelo meio e pela sociedade. As dificuldades, pessoal, elas vão continuar existindo, né? Vocês talvez, eu não sei quantos aí trabalham em áreas de vulnerabilidade social, né? Mas a gente sabe o quanto é difícil trabalhar nessas áreas. E se a gente achar que a nossa função é mudar completamente essas áreas, a gente vai trabalhar insatisfeito, porque nós não vamos mudar. Mas a gente tem, não vamos mudar completamente, mas nós somos ali, nessa área de vulnerabilidade social, um agente facilitador das mudanças. E o nosso comportamento, a nossa forma de interagir com as pessoas vai transformar muito a chance delas em poder melhorar ou não esse contexto em que elas vivem. Bom, a terapia comunitária integrativa, para definir melhor ela aqui agora, define-se como um ato terapêutico de grupo, obviamente, né? Que pode ser realizado com qualquer número de pessoas. Eu coloquei um asterisco ali no número para vocês lembrarem que esse qualquer número, claro, na dependência do tamanho do espaço físico, né? Óbvio que depende do espaço físico, né? Do lugar onde você vai fazer a terapia comunitária ali. E essas pessoas podem ser de qualquer nível socioeconômico. A terapia comunitária, o Adalberto, ele criou ela pensando na periferia ali de Fortaleza, né, que na época tinha muita dificuldade, muitos problemas de saúde mental se acumulando, e o sistema público não dava conta. Então ela foi criada inicialmente para dar conta dessa população-alvo que tinha uma vulnerabilidade social maior. Mas na verdade, você não precisa excluir as pessoas que têm um nível socioeconômico melhor, né? Ela pode ser feita também para pessoas assim. E ali você vê que são pessoas, né, nessa foto, nesse desenho ali que eu coloquei para simbolizar, pessoas de diversas cores, de diversos credos religiosos, de diversos estratos sociais, diversas crenças, diversas visões de mundo. E é justamente essa grande diferença entre os seres humanos é que torna bacana a terapia comunitária. Por quê? Porque nós vamos ver que a nossa visão de mundo não é a única. Existem outras. E a nossa visão de mundo não é a certa nem a errada, é só mais uma visão de mundo, né? E a gente tem que aprender a respeitar essas diferenças, né? A TCI, então, é um espaço de promoção de encontros interpessoais e intercomunitários, né, objetivando a valorização das histórias dos participantes. Então, cada pessoa que participa ali com uma fala, uma experiência de vida, ela vai ser valorizada por aquilo que ela está trazendo e contando. E é justamente através dessa partilha que cada um dos membros da roda de terapia vai conseguir talvez pensar melhor os seus problemas e talvez olhar para o problema que o outro já viveu e com aquela experiência ele pode de repente mudar o seu jeito de lidar com o próprio problema. Então, vamos passar para o próximo slide aqui. Um dos objetivos da TCI seria valorizar o resgate da identidade, a restauração da autoestima e da confiança em si, a ampliação da percepção dos problemas e também das possibilidades de resolução a partir das competências do próprio local, né? Então eu assinalei ali algumas palavras, né, que eu acho muito importante, que é essa questão de resgatar pessoas que estão às vezes se sentindo inúteis ou que não tem mais sentido a vida delas, de restaurar essa autoestima dessas pessoas. Todo mundo, por mais que não seja, né, sei lá, não tem uma beleza dos padrões exigidos pela essa sociedade nossa contemporânea, né? Todo mundo tem uma beleza dentro de si, né? E pode ser restaurada essa beleza. E gostar de viver a sua própria vida. E ampliar a percepção dos problemas é olhar para os problemas justamente através do pensamento sistêmico, né? De entender que os problemas fazem parte de uma teia muito complexa. E aí a gente olhando para isso de uma maneira diferente, nós não vamos começar, a gente pode suscitar que as pessoas mudem esse olhar de eu sou doente, é meu sintoma, a minha doença, Isso prende muitas pessoas numa postura de vítima que não ajuda elas a melhorar, né? O estímulo para a construção de vínculos solidários é uma coisa que a terapia comunitária valoriza muito e a promoção da vida. Essas são as bases que sustentam essa terapia comunitária, né? A construção de vínculos, por quê? Geralmente a terapia comunitária é feita com membros da própria comunidade. Então cada comunidade faz a sua roda de terapia, digamos assim. Assim como cada unidade de saúde poderia ter a sua roda de terapia, que dura cerca de 2 horas por semana, mais ou menos, né? Talvez menos um pouco. Mas ali aquelas pessoas que frequentariam fazem parte da mesma comunidade. E talvez
O João, que é vizinho do Antônio, que é vizinho da Sebastiana, na unidade de saúde de vocês, eles têm problemas semelhantes, lidam de formas diferentes com esses problemas e nunca se conversaram, talvez, para ajudar um ao outro. E quando eles se encontram ali na terapia, descobrem que são vizinhos e que vivem o mesmo problema, um problema parecido, e eles começam a construir esses vínculos solidários que podem auxiliar na cura. Então é muito legal essa questão que a terapia comunitária promove. A comunidade, então, né, a gente define ela como pessoas ou grupos de pessoas que têm algo em comum. Pode ser simplesmente o algo em comum, pode ser a mesma localidade geográfica, né? O algo em comum também pode ser a mesma profissão, profissional de saúde. Às vezes você pode fazer uma terapia comunitária na reunião de equipe, né, para as pessoas terem a oportunidade de falar sobre os suas angústias, seus anseios, enfim. O terapeuta, como eu já falei anteriormente, e já pincelei aqui para vocês quais devem ser as características desejáveis, né, de um terapeuta comunitário, ele é um mero catalisador, né, do processo. Ele não é melhor ou pior do que as pessoas que estão ali. E o ideal é que ele faça parte da comunidade. Então, ele pode ser um membro da própria comunidade, quanto ele pode ser um profissional de saúde que trabalha naquela comunidade, que não deixa de ser um membro da comunidade, né? Pelo menos algumas horas do dia ele é membro da comunidade. E esse terapeuta, a função dele compreende apenas suscitar questionamentos, provocar discussões e trazer elementos clarificadores das ideias, das experiências que vão ser colocadas ali, né? Esse cara tem que ser um cara muito sábio, tem que ser uma pessoa muito sábia, pode ser um homem, pode ser uma mulher, né? Mas ele tem que ter sabedoria e esse discernimento, por isso é tão importante que ele também trabalhe o seu processo de autoconsciência, né? O próprio grupo desenvolverá a sua vocação terapêutica. Então uma roda de terapia comunitária em um lugar é muito diferente de outro. Por quê? Porque entra a questão da antropologia cultural, né? Então essas questões vão nortear a roda de terapia comunitária. Agora eu vou passar para a segunda parte da nossa apresentação, que seria uma pincelada em como a gente desenvolve a terapia comunitária integrativa, né? São 6 passos basicamente, né? Obviamente essa webpalestra não objetiva esgotar o tema, mas apenas fomentar, né? Para quem não conhecia ainda a terapia comunitária, talvez uma ideia de vir a conhecê-la melhor, né? E nós temos polos formadores aqui perto de Santa Catarina, em Curitiba e em Porto Alegre. Aqui em Santa Catarina acho que ainda não tem polo formador, né? Para quem quer fazer o curso de terapeuta comunitário. E ele é um curso aberto, assim, se eu não me engano, para qualquer profissional de saúde e até para pessoas que não são profissionais de saúde. Mas aí no site da Abratecon vocês vão ter mais informações sobre isso daí. Bom, quando você começa a roda de terapia comunitária, as pessoas têm que, primeiramente, né, isso não faz parte de desenvolver a terapia, mas é óbvio, né, tem que se definir o local onde vai ser realizada a terapia. Pode ser o salão de uma igreja, a sala de reunião de grupo da unidade de saúde, mas tem que ser um local que comporte o número de pessoas interessadas em fazer a terapia comunitária, né? Então, o terapeuta, ou mesmo um membro da equipe ali, que não precisa ser o terapeuta, pode dar as boas-vindas, né? A maioria das vezes o ideal é você dividir, né, uma pessoa que faça esse acolhimento e ela apresente o terapeuta, né? Como vocês estão vendo aqui no slide. E as boas-vindas é você dizer, né? Boa tarde, sejam muito bem-vindos, explicar o que é a terapia comunitária, basicamente, ali. Uma das coisas que o Adalberto coloca que é importante você trazer, por exemplo, a celebração dos aniversariantes do mês como algo que realmente celebra a vida, né? Então perguntar ali se naquela roda hoje tem alguém fazendo aniversário, naquela semana ou naquele dia. E aí até convidar as pessoas para cantar parabéns, né? Porque isso que parece ser uma coisa trivial é uma coisa que já começa a valorizar as individualidades e aquela pessoa como um ser humano único que ela é, né? Hoje é o dia do seu aniversário. Poxa, parabéns. Como é bom fazer aniversário e ser lembrado, né? Eu fiz aniversário anteontem. E aí a gente começa a receber lá, né, no Facebook, um monte de gente te deseja parabéns. Às vezes o cara escreve uma linha, a pessoa escreve uma linha para você, mas aí você lembra do rosto daquela pessoa, nossa, quanto tempo que eu não vejo essa pessoa, e hoje essa pessoa se lembrou de mim. Talvez até o Facebook tenha lembrado, mas se ela decidiu escrever é porque ela achou importante me desejar parabéns. E aquilo, de certa forma, nos deixa felizes, né? Porque, pô, fui lembrado, né? Eu existo. Isso é bem interessante a gente fazer, então, no início da roda de terapia comunitária. Como eu falei, né, aquele que vai fazer o acolhimento deve também falar sobre o objetivo da terapia comunitária, né? O objetivo principal da terapia comunitária integrativa é falar de inquietações do cotidiano. E isso deve ficar muito claro, porque existe uma diferença muito grande entre terapia comunitária integrativa
e terapia psicológica individual. Não confundam as duas coisas. Então, tem pessoas, e eu acredito que todos nós precisamos, né? A gente precisa fazer terapia psicológica individual. Que aí a gente vai falar sobre os nossos segredos mais íntimos, nossas angústias mais profundas, coisas que às vezes não cabe a gente compartilhar numa roda de muita gente, né? Ali na terapia comunitária nós vamos falar sobre, sei lá, eu queria falar sobre minha insônia, ou eu ando tendo muita insônia. Eu queria falar sobre o meu tio que tem problemas com álcool, né? Problemas que muitas vezes as outras pessoas também têm nas famílias dela. Então pode ser qualquer inquietação do cotidiano. E quem vai trazer isso não é quem faz o acolhimento, não é o terapeuta, é o próprio grupo que vai desenvolver a sua vocação terapêutica, né? Então naquele dia, naquela semana, eles vão falar sobre os temas, daqui a pouco a gente vai falar sobre a escolha do tema aí. Quem vai dar as boas-vindas também deve explicar as regras da terapia comunitária, que são muito simples, né? Mas aí estão elas aí, ó. Primeiro é silêncio para ouvir quem fala, né? Que é até uma regra básica de boa educação, mas não custa nada lembrar, né? Então não adianta ficar numa roda de terapia comunitária fazendo conversa com o cara que está do seu lado, com a pessoa que está do seu lado. Você tem que ouvir aquela pessoa que está falando, porque todas as falas são importantes, né? Porque quando você vai falar também, você deseja que as outras pessoas estejam em silêncio, né? Uma outra regra bem importante para quem deseja fazer uma roda de terapia comunitária é lembrar as pessoas que elas têm que falar na primeira pessoa do singular, da própria experiência, né? Então eu vou falar assim, nós estamos falando de insônia. Então agora eu quero falar, eu, Bruno, né? Teve uma época que eu andei com insônia. Na época eu comecei a pensar por que eu estava dormindo mal, né? Aí eu cheguei à conclusão que tarará, parará, barará. Então eu contei na minha própria experiência, mas não devemos, né, esperar que as pessoas na terapia comunitária, e o terapeuta deve controlar bem isso, que elas façam aconselhamento para o outro que está falando do problema, ou que ela faça um discurso. Você deveria ser assim, assim, assado, porque assim, assim, assado. Faça um sermão, né, pregue a sua religião ali. Não é esse o problema. Eu posso até falar da minha fé, mas eu vou falar da minha fé na minha experiência. Eu, né, que sou cristão, por exemplo, eu acredito que quando eu vou lá na igreja, isso me faz muito bem, né? Quando eu faço um trabalho de ação social com os membros da minha igreja, também é muito bom, porque eu posso ver a gente ajudar o sofrimento. Mas eu não estou dizendo, você tem que fazer o trabalho, você tem que ser cristão como eu. Não é esse o objetivo da terapia comunitária. Eu posso ter ali na roda um cara que é espírita, um cara que é umbandista, um cara que é ateu, e todos eles têm a chance de falar sobre o ponto de vista deles, né? E todos eles devem ser valorizados. A gente não pode fazer sermão, discurso, então não deve ser, as pessoas não devem tratar assim na terapia comunitária. E se alguém começa a fazer isso, é papel do terapeuta colocar ali, né, um ponto e dizer, olha, esse não é o objetivo, é uma das regras que foi apresentada lá, vou lembrar vocês, né, não fazer aconselhamento, discurso, sermão. Uma outra regra é estimular músicas, piadas, histórias ou provérbios sobre aquele tema que foi escolhido. Então, a todo momento, né, uma pessoa está lá falando sobre o seu problema e a outra levanta a mão, sobre esse problema, né, a insônia, ou o alcoolismo, ou a depressão, ou qualquer problema. Eu lembrei de uma música que fala tal e tal e tal, aí ele canta um pedaço da música. Tá muito legal, aí é uma ótima contribuição, né? Ou lembrou de um provérbio que fala assim, assim, assado, ou uma piada. Então, todas essas coisas que são jeitos de comunicar diferentes sobre o problema, são válidas e devem ser estimuladas, né? As piadas também, se não for piadas, né, que usem palavras de baixo calão, preferencialmente, são bem-vindas também. Também nesse momento de acolhimento a gente aquece o grupo para o trabalho, e aí pode usar diversos tipos de dinâmicas, que aí a criatividade, né, vai colocar o céu como limite. Cada um pode desenvolver uma dinâmica que pode ajudar a fazer o acolhimento do grupo, né, integrar as pessoas, né. E a apresentação do terapeuta, dizer quem é o terapeuta, quando ele já é conhecido, não precisa fazer essa apresentação, né. De onde ele vem, o que ele faz, né, enfim. A segunda questão é a escolha do tema, né? O terapeuta aí comunitário vai tomar a palavra, né? E vai perguntar para as pessoas, né? Vocês gostariam de falar sobre que tipo de tema hoje, né? Aí ele vai ouvir ali naquela roda quem vai levantar a mão. Talvez as pessoas levantem a mão de um grande número, né? E é importante que o terapeuta consiga ouvir a todas elas, mas dar um tempo menor para cada uma falar, né? Nesse momento de escolher o tema, porque ele sabe que muita gente levantou a mão. Se só 2 e 3 levantaram a mão, ele já pode até aproveitar esse momento aí, né, para estimular a pessoa a falar um pouco mais sobre aquele tema. Depois que os temas foram apresentados, uma pessoa queria falar sobre alcoolismo, a outra queria falar sobre AIDS, a outra queria falar sobre dificuldade de perder peso, enfim.
Aí vamos ter que ver a identificação daquela roda como grupo com os temas apresentados. Muitas vezes, quando tem mais de um tema, o terapeuta vai ter que conduzir uma votação, né? E aí, nessa votação é escolhido o tema por maioria, o próprio grupo vai ter que definir quais são as regras para a escolha do tema. O terapeuta deve lembrar de agradecer as pessoas que sugeriram temas, mas que naquele momento não foram contemplados. E esses temas podem vir a ser trabalhados até numa outra semana. Mas deve agradecer a participação, né? Aquela pessoa se interessou por sugerir, né, alguma coisa ali naquele dia. A contextualização, né, ela vem também ao encontro dos alicerces da terapia comunitária, né? É o terapeuta pedir mais informações sobre o tema que foi escolhido, para aprofundar naquele tema. Então, digamos que o tema escolhido foi do Sr. João, né? Ele queria falar sobre perder peso. E aí escolheram um tema e daí o terapeuta, mas fale mais sobre isso, Sr. João. Como é que é a sua dificuldade sobre isso? Aí o Sr. João vai dar mais detalhes sobre a história dele, porque ele escolheu aquele tema. E depois, através dessa reflexão com o Sr. João, o terapeuta vai anotando as palavras-chave ali que vão fazer com que ele traga o mote. O mote é uma coisa que o terapeuta comunitário deve fazer para tirar o foco do Sr. João e trazer aquele tema, né, perder peso, para que as outras pessoas da roda participem também. Então fala, o Sr. João falou sobre dificuldade em perder peso. E aí, por exemplo, né, quem mais aqui já sofreu com dificuldade de perder peso? E o que fez para conseguir resolver esse problema? Ou para lidar melhor com esse problema? Isso, por exemplo, é um mote, né? Que seria uma forma de fazer uma pergunta-chave que permite a reflexão coletiva. Quanto mais experiências o terapeuta tem, mais fácil é dele lançar o mote, dele fazer um mote que seja fácil das pessoas de estimular a discussão e o debate, né? Tem algumas perguntas coringas, né? Quando o mote não sai muito fácil, né? Por exemplo, quem já viveu algo parecido e o que fez para superar ou conviver melhor com o problema, né? E alguns motes simbólicos específicos, né? O que você tem feito para não viver preocupado? Supondo que o tema escolhido foi preocupação excessiva, né? Então a problematização é a hora que o terapeuta comunitário mais vai ser exigido, né? Digamos assim, da experiência dele, da sensibilidade dele em poder ouvir o que as pessoas comentaram ali na hora de escolher os temas, para que ele consiga estimular os demais a falarem e a aprenderem entre si, né? Finalmente, né, depois das pessoas terem sido ouvidas, e aí o terapeuta comunitário valorizou cada uma delas, conseguiu fazer síntese de cada uma das falas, né? E lembrando que o terapeuta ele não vai, né, fazer juízo de valor de nenhuma dessas falas, ele tem que sintetizar os pensamentos e aproveitar para fazer as perguntas-chave na hora certa, né? Aí você vai formar uma roda com aquelas pessoas que estavam ali, de repente, sentadas, né? E naquele momento de conclusão, é muito importante que as pessoas se abracem, para que elas se sintam realmente partes da teia. Aí tem uma fotinha de um exemplo de uma conclusão de uma roda de terapia comunitária. Naquele momento, inclusive, o terapeuta comunitário ele pode estimular que as pessoas façam um leve mover de um lado para o outro, de um lado para o outro, e elas observem com isso o quanto essa movimentação delas está integrada com os demais da roda, e o quanto é gostoso se sentir parte dessa comunidade, né? E aí você vai dar chance para as pessoas falarem, o que vocês aprenderam hoje, né, sobre esse tema que a gente discutiu? E a própria roda de terapia vai levantar as conclusões que ela chegou através do aprendizado individual no coletivo. Então, nós não estamos ali como terapeutas, por exemplo, para definir, para concluir nada. O próprio grupo vai ter a sua vocação terapêutica. Isso é que é muito bacana da terapia comunitária. Realmente estimula a autonomia das pessoas que estão ali, né? E a apreciação, que seria a reflexão do grupo sobre o desempenho na terapia. Isso pode ser feito até de forma sistematizada, para que essa roda tenha estímulo para continuar existindo, né? E as pessoas continuem se encontrando ali semanalmente, né? O que pode ser melhorado, né? Como é que foi, né, o desempenho hoje? O que a gente fez que a gente poderia ter feito diferente, né? Então, claro que o nosso tempo é muito curto, né? E o nosso objetivo aqui não é esgotar esse assunto, né? Mas basicamente esses são os jeitos de você conduzir a terapia comunitária e através dessa fala, é uma coisa que o Adalberto fala muito também, né? Quando a boca cala, o corpo fica doente. Quando a boca fala e a gente consegue, né, simbolizar as nossas angústias, as nossas preocupações, e através de um processo de comunicação verbal, o corpo tende a ficar saudável, né? E é o que a gente estuda na medicina psicossomática, né? Muitas vezes as pessoas se tornam doentes, até mesmo com uma úlcera no estômago, ou um tumor na cabeça, enfim, porque elas deixaram de falar com a boca.
e aí isso foi através do inconsciente delas, gerando no corpo delas alterações das mais diversas possíveis, né? Enfim, isso aí seria também tema para uma outra web palestra, a gente conversar sobre psicossomática. Se vocês gostarem desse assunto, podem sugerir para a nossa equipe de teleeducação que a gente faça uma web palestra um dia sobre esse tema. Aqui eu trago para vocês o site da Bratecom, né, que é bratecom.org.br, a Associação Brasileira de Terapia Comunitária Integrativa, que antigamente era só terapia comunitária, né? E ali uma fala do Paulo Freire que eu acho que fecha bem, né, essa nossa web palestra, né? É preciso diminuir a distância entre o que se diz e o que se faz, até que num dado momento a tua fala seja a tua prática, né? Isso a terapia comunitária estimula dentro das comunidades que estão praticando ela. Esse é o mesmo slide que eu usei, né, para apresentar a terapia comunitária naquela web palestra sobre a saúde mental além dos psicofármacos, né? E repetir ele aqui porque eu acho que condiz bem com o que a gente conversou. Finalmente eu vou deixar também para vocês aqui a referência, né, que o livro que foi usado para eu montar essa aula, que é o próprio Adalberto de Paula Barreto que escreveu. Um livro de linguagem muito acessível, muito legal de ler. Vocês podem encomendar ele através do site da Bratecom, por exemplo. Ele manda pelo correio, manda bem direitinho. Na época que eu comprei ele, eu lembro que eu paguei R$ 45, uma pechincha para o tamanho de informações que esse livro traz e o quanto esse livro foi importante assim, na minha formação como médico de família. Eu estava ainda na residência, na residência não, já tinha terminado a residência, já quando eu vinha conhecer melhor a terapia, estudei o livro dele aí. Mas ainda não fiz o curso, quero até fazer o curso de terapia comunitária em breve. Então agradeço a vocês aí, deixo o meu e-mail para contato, quem quiser escrever alguma dúvida, mas quem quiser escrever dúvidas sobre práticas de trabalho, dúvidas clínicas, não usem o e-mail, usem a teleconsultoria, né? Que eu sou teleconsultor do Telesaúde também e tenho o maior prazer de responder as perguntas de vocês aí. Mas o e-mail a gente pode usar para, sei lá, mandar algum material, né? Algum artigo que vocês quiserem ler, enfim. E o meu blog lá, que eu escrevo sobre saúde integral, quem não conhece ainda, eu convido aí para visitar. Tem diversos textos lá, inclusive muito baseados nessa questão do pensamento sistêmico, né? Que eu tenho valorizado muito na minha prática clínica. Deixo agora então aberto aí para perguntas, sugestões, comentários, fiquem à vontade. O pessoal de Balneário Camboriú está contando sobre uma experiência deles, né? Que eles já tiveram experiência com um grupo de terapia comunitária, tendo o envolvimento do médico, o qual referenciava os pacientes da consulta para o grupo e o importante envolvimento dos agentes comunitários de saúde nesse processo, contando como que foi lá para eles. Que legal. E será que eles conseguem digitar aí pra gente como é que foi a avaliação dos pacientes sobre esse grupo? Se eles gostavam, se achavam que agregava, né, no tratamento? Enquanto isso, Nova Itaberaba perguntou sobre esse curso ofertado que você falou que também acabou não fazendo ainda, e se tem como realizar ele no final de semana. Poxa, são vários polos de formação, como eu mencionei, né? Então, cada estado tem um ou mais polos de formação em terapia comunitária que são credenciados à Associação Brasileira. Aí eu acho que, provavelmente, cada polo deve ter uma carga horária diferente, porque tem que se cumprir a carga horária total, mas isso deve ser flexibilizado. Às vezes a formação é de final de semana, às vezes é durante a semana. Aí teria que entrar em contato com o polo mesmo, no qual você tem interesse em fazer a formação, né? Para saber. Dá para fazer, inclusive, a formação diretamente lá com o Adalberto Barreto. Ele oferta o curso 2 vezes por ano, aí teria que viajar até Fortaleza e daí é um curso de imersão. É feito em 2 semanas, eu acho, mas é assim, aí você fica lá no resort, no Ocas do Índio, é bem legal o resort lá. Não é muito barato, mas assim, a gente considerando isso um investimento, né, é bem interessante e você tem a opção de fazer daí o curso diretamente com o cara, que é muito legal, assim, a gente aprende muito com o Adalberto. Eles disseram que tiveram uma boa resposta, mas o vínculo principal para os pacientes participarem foi por serem referenciados e indicados para o grupo pelo profissional médico da equipe de saúde da família, o qual fazia seu acompanhamento individual e participava também dos grupos. É bem importante, né, lembrar, isso é uma coisa importante. Eu já tinha falado durante a apresentação, mas não custa frisar. A terapia comunitária, ela não exime a pessoa de fazer terapia psicológica individual. Né? O ideal, né, para pessoas que estão com problemas de saúde mental é a terapia psicológica individual também, né? Mas ela acaba sendo uma grande ferramenta para pessoas que não estão conseguindo pagar ou ter acesso ao psicólogo, enfim. E não impede você fazer as duas coisas, né? A terapia individual e a terapia comunitária também. Camboriú também está contando... Vamos ver se é uma pergunta aqui. Aqui na área
rural, temos um grupo de artesanato de mulheres e o resultado para quem tem continuado foi que apenas 2 participantes ainda tomam medicação controlada. Uma alternativa que, uma experiência lá de Camboriú também, da equipe do bairro Macacos. Legal. Claro que o artesanato não é uma terapia per se, né, de saúde, em saúde mental, mas isso ressignifica a vida das pessoas muitas vezes, né? Então, quando a gente fala em saúde mental e saúde em geral, né, todas as formas de você ajudar a pessoa a encontrar um objetivo de vida, um significado, isso vai ajudá-las com certeza, né?